pouquinho do seu tempo para poder participar dessa sessão com a gente e compartilhar um pouco aí das experiências e dos conhecimentos que eles possuem. Então, dar as boas-vindas para a Beatriz Brandão, que é pesquisadora e gestora de projetos do Programa de Sustentabilidade da Cadeia de Valor do FGV-SES, a Flávia Vanelli e o Alexandre Gobo, que são sócios da empresa Rato Roy, uma empresa que cria materiais, produtos e soluções sustentáveis para arquitetura, design e construção no Brasil. E a Ellen Zinga é sócia fundadora da Ecociclo, uma empresa que desenvolveu absorventes femininos biodegradáveis e está no processo de capacitação para exportação com a Apex, no PIEX, o nosso programa de capacitação para as exportações. Ela vai contar um pouquinho da história da empresa dela. Então, antes de eu iniciar a minha apresentação, apenas alguns avisos rápidos, né? Primeiro, a gente está gravando o evento e depois ele vai ser disponibilizado, quem tiver interesse, mas lembrando, claro, que sempre existe a vantagem de estar participando aqui ao vivo, poder interagir com a gente, com os convidados, e poder tirar as dúvidas pelo chat também. Então, eu gostaria de pedir, por gentileza, que quando vocês enviarem as dúvidas, informar também o e-mail de contato para que, se eventualmente a gente não conseguir responder dentro do tempo da sessão, a gente responde por e-mail no momento posterior. Então, com isso, feitas essas introduções, eu vou iniciar aqui a primeira apresentação dessa sessão, que é a minha. Vou compartilhar minha tela e alguém, por favor, me confirme se já está Já está. Confirmado, já está. aparecendo. Beleza, pessoal. Deixa eu passar o primeiro slide. Passou direitinho? Sim. Tá, então, a minha proposta aqui hoje é trazer e falar sobre oportunidades de exportação para a economia circular brasileira, com a perspectiva da gerência de inteligência de mercado. Então, a gente vai trazer dados de mercado, tendências regulatórias. Confesso que foi bastante desafiador reunir todo esse material e colocar de uma maneira didática, estruturada, para apresentar para vocês durante essa sessão. Então, essa apresentação está dividida em 5 partes. Então, muito rapidamente, eu vou falar dos conceitos sobre economia circular, apenas para a gente nivelar conhecimento. Eu imagino aqui que a maioria de vocês já conheça sobre o assunto, mas acho interessante que todos nós estejamos na mesma página. Uma segunda parte, eu vou falar de tendências globais de consumo relacionadas à sustentabilidade. Acho importante para as empresas terem isso em mente. A terceira parte, talvez a mais interessante, é o esforço que a gente fez analítico aqui para localizar onde estão as oportunidades relacionadas aos produtos ligados à economia circular. Na quarta parte, a gente vai falar de tendências regulatórias estrangeiras que impactam exportações brasileiras e que se relacionam com o tema. E, finalmente, eu vou explicar um pouco como a Apex pode apoiar as empresas brasileiras que atuam nesse setor e trazer alguns casos de sucesso aí que a gente tem mapeado na nossa história. Então, para começar aqui, alguns conceitos rápidos sobre economia circular, né? A economia circular ela surge como uma proposta para a gente superar o modelo linear, digamos assim, que é o modelo de extração, utilização e descarte de produtos. E a economia circular ela se diferencia da questão da reciclagem, né? Ela vai além da questão da mera reciclagem. A proposta é que a gente tenha uma circularidade, idealmente perpétua, de produtos e que a gente não tenha descarte e mantenha os materiais, os produtos, sempre em utilização e circulação na economia. Então, aqui algumas definições mais formais, né? A gente tem a definição da nossa Estratégia Nacional de Economia Circular. Então, de novo, essa ideia de manutenção de fluxo circular de recursos, não geração de resíduos, a norma ABNT ISO também, com a ideia de manter um fluxo circular de recursos,
E a definição do Citra, aí, que eu mencionei, que é um dos organizadores do fórum, é a ideia de que esses materiais eles não são destruídos no final, ou seja, não há geração de descarte, de resíduos, idealmente, né? Claro que na prática, às vezes, pode ser difícil de conseguir alcançar esse ideal. Então, aqui, 3 princípios básicos da economia circular. Então, não geração de resíduos e poluição, circulação de materiais e produtos em seus mais altos valores e regeneração da natureza. Aqui eu trago o modelo dos 7 R's da economia circular. Então, desde o rethink, né, que é repensar o design dos produtos desde a sua concepção, para que eles, desde o início, sejam pensados para que eles se mantenham na economia, né, se mantenham com alguma utilidade o máximo de tempo possível. O segundo R seria a ideia de redução de utilização de recursos naturais, né? A gente conseguir produzir a mesma quantidade com a menor utilização de recursos. A ideia do reparo, né? O produto quebrou, a gente possa consertá-lo e não descartá-lo. Então, a gente já observa em alguns países legislações que obrigam fabricantes a oferecer esse tipo de serviço. Reutilização, né? Aqui a gente entra na questão dos mercados de produtos usados, né? Produtos de segunda mão, então roupas, carros, por exemplo. Refurbish, aqui é a ideia de reforma, recondicionamento de produtos para que, de novo, a gente consiga manter eles em circulação a maior quantidade de tempo possível. A ideia da reciclagem e a ideia da recuperação, aqui recuperação de energia, né? No caso de realmente não ser possível manter esses produtos em circulação, a gente possa extrair energia, pelo menos, da utilização desses produtos através da queima ou de algum outro processo. É interessante porque a economia circular ela também se relaciona com a questão das mudanças climáticas, ao contribuir para a redução de emissão de gases de efeito estufa, ao contribuir para a redução de geração de rejeitos e resíduos e também para contribuir com a regeneração do meio ambiente. Então, no fórum, a gente pôde conhecer um caso muito interessante de uma empresa, por exemplo, que ela consegue extrair substâncias valiosas para a indústria de cosméticos a partir de uma alga que ela se prolifera muito em contextos de poluição. Então, ao fazer isso, essa empresa ela ajuda a limpar esse ambiente que eventualmente esteja infestado por essas algas. Ela contribui para que haja menos exploração das algas de origem natural, né, das algas que não são infestações. E ela também contribui para fornecer uma espécie de bioinsumo ao invés de um insumo talvez de origem fóssil. Então, é um caso muito interessante de empresa que está ligada à economia circular e também contribui para a regeneração do meio ambiente. E consegue, com isso, ter um negócio viável, economicamente viável. A economia circular também está fortemente relacionada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui, apenas alguns dos mais diretamente relevantes para essa discussão. Então, ao não termos, ao evitarmos geração de resíduos em excesso, a gente preserva nossos estoques de água potável, a gente consegue ter menor consumo de energia, eficiência energética, entre várias outras questões. Agora, entrando na parte das tendências globais de consumo que eu mencionei para vocês, né? Essas tendências a gente retirou de levantamentos que a Euromonitor faz. A Euromonitor é uma consultoria internacional especializada em pesquisa de mercado, é uma consultoria que é contratada pela Apex e a gente tem acesso aos dados e relatórios deles. E aqui eu vou compartilhar alguns dos principais insights relacionados ao tema. Então, eles fizeram essa pesquisa de mercado, eles chamam de Megatrends,
relacionado ao comportamento que os consumidores vêm adotando para ter uma vida mais sustentável. Então, eles entrevistaram aí mais de 40 mil consumidores ao redor do mundo e descobriram os comportamentos mais frequentes dentro desse grupo de consumidores, né? Então, vocês podem ver aí no gráfico. Mas eu queria destacar, não sei se o tamanho está bom, eu vi a Beatriz se aproximando da tela aí para enxergar, mas, enfim, queria destacar aqui a questão da redução do uso de plástico e a reciclagem de itens, como dois dos comportamentos que talvez sejam interessantes para as empresas terem atenção. E se, eventualmente, as empresas já adotam medidas desse tipo, tentar fazer uma comunicação mais assertiva junto com os consumidores, né? Porque esses são pontos relevantes para os consumidores de mercados estrangeiros, por exemplo, principalmente se a gente está pensando na questão da exportação. Outros dois pontos muito importantes também é a questão de produzir a mesma quantidade com a menos utilização de energia e de água. Então, se as empresas já têm práticas desse tipo, acho que é bastante interessante, junto a consumidores estrangeiros, tentar fazer uma comunicação assertiva do que a empresa vem tentando fazer nesse sentido. Mas, claro, a questão do preço é bastante relevante, os consumidores gostariam de consumir produtos que tenham atributos de sustentabilidade, mas que também tenham um preço competitivo. Então, não adianta que o produto tenha esse atributo e tenha um preço muito mais elevado do que o preço de mercado. Então, aqui, na verdade, acaba sendo interessante, porque se uma empresa brasileira já tem uma solução com um viés de sustentabilidade e ela consegue também ter um preço competitivo, é muito possível que ela encontre oportunidades de exportação em mercados estrangeiros junto a consumidores estrangeiros. Esse gráfico aqui é para mostrar os 15 principais mercados mapeados pelo Euromonitor em termos de tamanho de mercado de produtos que têm atributos de sustentabilidade. A gente pode ver que o Brasil está aqui incluído entre eles. E esse gráfico tenta mostrar a disposição do consumidor tem para pagar mais por um produto que tem atributo de sustentabilidade. Então, a gente pode ver ali a Índia, por exemplo, mais à direita do gráfico, é um mercado em que o percentual de consumidores que responderam à pesquisa é relativamente alto, de consumidores que têm essa disposição a pagar mais por produtos que têm atributos de sustentabilidade. Mas não é um mercado considerado tão grande assim. Os maiores mercados são esses que estão na parte de cima do gráfico. E eu destaco ali os mercados europeus e a Coreia do Sul, que são mercados relativamente grandes e onde a gente tem uma maior proporção de consumidores dispostos a pagar mais por produtos que têm um atributo de sustentabilidade. Então, se alguma empresa brasileira tem o plano tem na sua carteira algum produto desse tipo e tem a intenção de explorar mercados estrangeiros, claro, talvez olhar com mais atenção para esses mercados destacados aqui. E esse levantamento levou em consideração os setores de vestuário, alimentos e bebidas e produtos para cuidado com a casa. Esse gráfico aqui, ele inverte um pouco a lógica, porque ele traz a perspectiva das empresas. Então, empresas globais foram consultadas para que a gente pudesse tentar entender o que essas empresas vêm fazendo ou planejam fazer em termos de medidas relacionadas às mudanças climáticas. Então, no gráfico, a gente pode ver aí as medidas mais frequentes que foram mencionadas. E que eu queria fazer dois destaques, né? Então, a questão da reciclagem, e uso de embalagens sustentáveis, elas aparecem bem acima aí no gráfico. No entanto, no período analisado, elas tiveram um declínio na taxa de respondentes. Então, talvez, porque já são medidas relativamente bem disseminadas, né? Então, isso já não está tanto nos planos das empresas entrevistadas.
O que chama atenção é a questão da busca por melhorar a eficiência energética, a otimização do uso de energia e iniciativas de economia circular. Então, são iniciativas que apresentaram um crescimento aí, bastante expressivo, nesse período analisado junto aos entrevistados. Então, assim, esse foi um panorama aí de algumas tendências que é interessante a gente ter no nosso radar. Agora eu quero entrar na parte de tentar mostrar para vocês onde estão as oportunidades de exportação relacionadas à economia circular. Então, o primeiro passo para isso é identificar os produtos relacionados com a economia circular. Então, aqui a gente tem um grande problema, porque a gente não tem esse tipo de identificação tão imediata. O sistema harmonizado, né, que é o Sistema Internacional para Identificação, Classificação de Mercadorias, ele tem uma limitação. Aqui eu trouxe o exemplo do alumínio. Então, a gente tem os códigos em 6 dígitos para identificar barras de alumínio. E vocês vejam que a gente não tem um código específico para mostrar o que é um alumínio verde, né, por exemplo, ou que é um alumínio que teve menor utilização de água, energia ou menor pegada de carbono no seu processo produtivo. Então, um alumínio verde e um alumínio cinza, digamos assim, eles vão estar misturados nos dados de comércio internacional. Então, é muito difícil fazer essa análise. Isso já foi tentado no passado. Então, eu trouxe aqui até um recorte de uma nota de imprensa anunciando, né, que o Brasil estava participando das discussões para definir o que seriam considerados bens ambientais no OMC. Essa discussão não evoluiu porque houve uma cisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos queriam incluir bens industrializados, bens com alto teor de tecnologia, digamos assim, enquanto os países em desenvolvimento queriam colocar bens primários, né? Bens de origem natural. Então, essas discussões não evoluíram. O Brasil, no ano passado, abriu uma tomada de subsídio pública para colher subsídios da sociedade, né, num esforço de tentar definir o que a gente pode considerar como bens sustentáveis, mas isso também ainda não, esse processo ainda não foi finalizado. E o que a gente tem são algumas tentativas. Então, aqui eu trago uma delas, que é uma tentativa que nós aqui da Apex fizemos, ou estamos nesse processo de fazer, né, em que a gente tentou montar uma lista de produtos que sejam, ao mesmo tempo, compatíveis com a floresta e que estejam alinhados com as diretrizes, com a perspectiva do governo brasileiro do que seriam bens ambientais. Então, a gente tem aí extrações primárias, como fibras e corantes naturais, os produtos florestais não madeireiros e energia renovável. Então, a gente chegou numa lista de 76 SH6. Aqui é um resumo desses produtos todos, então, por categoria e por produto. Então, a gente vai ter o mel natural, castanhas, extratos tanantes, gorduras e óleos vegetais, gomas e resinas, produtos da floresta, o etanol e diversos outros. Então, com base nessa lista que a gente buscou fazer o mapeamento de onde estão as oportunidades. Então, aqui um pouquinho da metodologia. Então, o produto, para ser considerado, ele tem que estar nessa lista, ele tem que ser um código de algum produto que esteja em algum projeto apoiado pela Apex, e ele também tem que ter oportunidades no nosso mapa de oportunidades. Então, para quem não conhece, está aí o nosso mapa de oportunidades, o QR Code, para quem quiser acessar. Ele é a nossa ferramenta de inteligência gratuita no portal da Apex, que identifica onde estão as oportunidades por código SH6. Então, aqui é só um exemplo para vocês terem ideia. É um código SH6 e o mapa vai mostrar ali onde estão as oportunidades com base numa série de cálculos e estimativas que a gente faz aqui por trás dessa ferramenta.
Então, aqui está o resultado dessa análise, né? Eu trouxe apenas os 10 principais produtos, os 10 produtos em que eu pude encontrar a maior quantidade de oportunidades. Então, a gente pode ver aí o SH ligado ao açaí e ao guaraná, por exemplo, sucos de frutas, óleos essenciais, ceras vegetais, são todos produtos em que o Brasil já é bastante competitivo nas suas exportações e, e para os quais existem oportunidades em diferentes mercados no exterior. Então, apenas destacar, por exemplo, que para esse grupo de produtos há uma prevalência de oportunidades em países da União Europeia. Então, bastante interessante. É claro que eu não estou trazendo todos os produtos. Se alguma empresa que tiver curiosidade, entre em contato com a gente que eu posso fazer essa análise específica para o produto do interesse da empresa. Aqui um segundo esforço também de análise eu considerei esse acordo sobre mudanças climáticas, comércio e sustentabilidade entre Costa Rica, Nova Zelândia, Islândia e Suíça, em que eles trazem uma lista de 360 SHs em que eles consideram como ambientais, digamos assim. Então, aqui é interessante porque eles trazem não só produtos naturais, mas também produtos industrializados e produtos com alto teor de tecnologia. Então, aqui são alguns exemplos. A gente tem transformadores elétricos, porque isso vai ser crucial para a questão da transição energética, fornos e fornalhas, para a gente poder queimar resíduos sólidos e transformar isso em aquecimento, em energia elétrica. A gente tem diversos tipos de instrumentos para medir pressão, temperatura, fluxo, isso tudo com a ideia de evitar com que os aparelhos gastem mais do que o necessário, então também é fundamental para que a gente consiga o mesmo resultado utilizando menos energia, por exemplo. Então, aqui é apenas uma lista exemplificativa do tipo de produto que esse acordo traz. Então, de novo, a mesma metodologia utilizada antes, a gente tem aqui a lista dos top 10 principais produtos em termos de quantidade de oportunidades. Então, o primeiro destaque lembrando que esses produtos são produtos que o Brasil tem bastante competitividade em mercados internacionais. O Brasil já exporta esses produtos, já fazem parte das exportações de empresas apoiadas pela Apex, por exemplo. Então, são produtos predominantemente dos capítulos 84 e 85. Então, aqui são máquinas e motores elétricos, mecânicos e suas partes. Então, produtos aí industrializados com agregação de valor. E a gente observa uma predominância de oportunidades na América do Sul e na África para esse perfil de produtos. Então, assim, são produtos então que a gente tem oportunidade de exportação, que estão de alguma forma relacionados à questão da sustentabilidade, da economia circular, da transição energética. E esse é o tipo de análise que a gente aqui na inteligência consegue fazer e apoiar as empresas que eventualmente estejam interessadas em ter ajuda nesse sentido. É interessante trazer essa discussão porque o acordo entre o Mercosul e a União Europeia prevê a definição de uma lista de produtos sustentáveis. Então, depois de um ano que esse acordo entrar em vigor, a gente vai ter a nossa lista própria. E eu acredito aqui, a minha opinião pessoal, que ela não deve fugir muito do que eu acabei de mostrar aqui, sabe? Mas ela tem aí uma cesta de produtos de origem natural, uma cesta de produtos industrializados. Então, assim, esse exercício que eu fiz aqui pode ser útil quando a gente tiver a lista específica do Acordo Mercosul-União Europeia. Aqui é um outro esforço que a UNCTAD fez para identificar produtos que sejam sustentáveis e potencialmente substitutos ao plástico. Por uma questão de tempo, eu não vou trazer essa análise, mas são vários tipos de fibras de origem animal, vegetal, alumínio, cerâmica, vidro. E a gente poderia fazer esse tipo de análise também para identificar onde estão as oportunidades para esse tipo de produtos. Beleza, então, entrando aqui na parte de tendências regulatórias, desafios e oportunidades relativos a acesso a mercados estrangeiros. Então, primeiro,
a gente tem um número crescente de notificações relacionadas ao meio ambiente na OMC. Então, o que são essas notificações, né? Os países que fazem parte da OMC, eles têm um compromisso de notificar uns aos outros quando eles buscarem mudar seus regulamentos técnicos, criar legislações específicas que podem afetar o comércio. Então, sempre que um país for criar uma nova legislação que pode afetar o comércio, ele tem a obrigação, o compromisso de notificar isso para o OMC. Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, a própria OMC fez esse levantamento em que ela pôde observar que, ao longo dos anos, a gente tem um número crescente de notificações relacionadas ao meio ambiente, tanto em termos absolutos quanto em termos proporcionais. Então, lá em 97 era cerca de 8%, agora é quase 19%. Então, isso é uma tendência interessante. Um outro levantamento da OMC identificou 520 notificações relacionadas à economia circular. E os principais achados desse levantamento eles podem ser observados nesse slide, nos slides seguintes. Então, 77% dessas medidas estão concentradas em poucos países. Então, aqui eu queria destacar os 5 primeiros. Então, de novo, países europeus, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, então países de alta renda. A maioria dessas medidas elas se relacionam com procedimentos de licença de importação e restrições quantitativas. Aqui, muito provavelmente, restringindo produtos, materiais indesejados, nocivos ou lineares, né, onde não se tem interesse em estimular o comércio desses produtos. Os principais objetivos desse universo de 520 medidas, eles se concentram na parte de reciclagem e na gestão de substâncias nocivas e de resíduos. Então, aqui também é uma tendência que a gente tem que levar em consideração. E os principais setores regulados são justamente os setores de embalagem, plásticos e eletrônicos. Então, as empresas aí desses setores têm que ter atenção redobrada quando forem atuar nesses mercados estrangeiros, principalmente os que eu citei. Outra tendência que a gente observa de maneira muito forte é a proliferação de esquemas de certificação de sustentabilidade. Aqui a gente chama também de normas voluntárias de sustentabilidade ou padrões privados. São aquelas certificações que a empresa busca, como a Global Gap, Rainforest Alliance, FSC. Então, ano a ano, a gente observa um aumento no número desses esquemas. O Standards Map é a ferramenta que faz esse mapeamento, então eles já identificaram mais de 350 certificações desse tipo, e cada vez mais essas certificações estão presentes, estão sendo referenciadas em acordos comerciais. Então, apenas no período de 2018 a 2023, metade dos acordos comerciais firmados fizeram referências às certificações de sustentabilidade. Então, um detalhe importante é que a grande maioria desses acordos foram firmados por União Europeia e EFTA, justamente blocos que o Brasil busca também fazer acordos. Existe o risco de a exigência de NVS passar a se tornar uma barreira ao comércio, principalmente se a gente considera empresas pequenas e micro, porque existe um custo associado à obtenção dessas certificações. Então, aqui, só para destacar rapidamente que, apesar da maioria dos acordos estarem relacionados aos países europeus, né, aos blocos europeus, a gente também observa esse tipo de acordos comerciais de países da América do Sul fazerem referências a NVS. E um destaque também que eu queria chamar a atenção é o acordo entre o EFTA e a Indonésia, em que pela primeira vez há registro de concessão de preferência tarifária para um produto certificado. Então, um produto certificado paga um imposto de importação menor para entrar no território da Suíça, e um produto não certificado paga um imposto de importação maior. Então, isso aqui pode ser uma tendência para os próximos anos, que a gente tem que ter bastante atenção.
Então, assim, para saber mais sobre NVS, eu convido vocês a navegarem no Standards Map. Lá é possível filtrar por setor de interesse. Então, a gente tem aí os químicos, produtos manufaturados, têxteis e vestuário. Então, a depender aí do interesse de vocês, é possível descobrir que certificações são aplicáveis para o setor que a empresa atua. E, finalmente, aqui bem rapidinho, para não estourar meu tempo, o apoio da Apex para o setor privado dentro desse contexto da economia circular. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá, mutei aqui. Então, vamos lá. O principal vetor de apoio da Apex para as empresas que atuam nesse segmento da economia circular e com essas preocupações de sustentabilidade é através dos projetos setoriais. A gente tem projetos setoriais aí com mais de 40 setores da economia brasileira. Aqui são alguns exemplos. E no contexto desses projetos setoriais, a gente vai fazer ações de promoção de exportações, né? Levar os empresários para participar de feiras internacionais, realizar rodadas de negócio aqui no Brasil, em que a gente traz compradores internacionais para eles conhecerem as empresas, os produtos, o processo produtivo. Então, a gente tem projetos setoriais em diversos setores que dialogam, que estão bastante relacionados com essa questão da circularidade. Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou trazer alguns casos bem rápidos para também não estourar o tempo. O projeto setorial que a gente tem com a Anfacer, que é o setor de cerâmicas e revestimentos. Então, é bastante interessante porque esse setor é um dos mais limpos do mundo. O setor de cerâmicas e revestimento no Brasil é bastante conhecido aí pela sua baixa pegada de carbono. Eles estão com um projeto que deve entrar em funcionamento esse ano para utilizar biometano na produção. Então, aí, para reduzir ainda mais a sua pegada de carbono. A gente tem um caso muito interessante aí do projeto Sururu, da Porto Belo, em que eles recuperam as conchas do molusco, do sururu, que era um resíduo, que era descartado de maneira indevida em Maceió, e eles conseguiram transformar isso em produtos. E aí está uma foto para que vocês possam conhecer, que eles foram capazes de fazer. O setor de plástico aí bastante afetado por todas essas medidas, né? Essas tendências regulatórias que eu mencionei. Então, a gente tem o projeto tutorial com o INP, o Instituto Nacional do Plástico. A gente tem um exemplo fantástico, que é o plástico verde. O caso da Full Plastic, que desenvolveu um bloco de construção de plástico a partir de plástico reciclado. O caso da Val Group, que desenvolveu a primeira garrafa PET 100% reciclada, que inclusive tem registro da Anvisa. O setor têxtil também, que é bastante criticado muitas vezes, a gente tem um projeto setorial para esse setor específico. Então, a gente tem o caso da moda circular com a Lunelli, que ela faz a reciclagem de resíduos têxteis, por exemplo. Finalmente, no contexto do setor de imóveis de madeira, nosso projeto setorial com a Abimóvel, o caso da Tramontina de Belém, aí, empresa que tem a certificação FSC já desde do ano 2000, cria produtos novos a partir de sobras de madeira, utiliza sobras de madeiras como biomassa para movimentar suas máquinas. Mas não só os projetos setoriais da Apex podem contribuir para ajudar as empresas que estão interessadas em atuar nesse setor, né? A gente tem, por exemplo, o Design Export, que pode ajudar na questão do desenvolvimento de embalagens. Então, a gente tem aqui um caso bastante interessante, em que a empresa FVO, aí, que tem um produto que é biodegradável, né? Então, a embalagem ajuda a destacar essa característica, que tem bastante apelo junto aos consumidores, internacionais principalmente, e também na questão de startups e atração de investimentos. Então, a gente tem esse caso aí que a gente ficou bastante contente, uma startup brasileira que recebeu um investimento estrangeiro graças a esse programa que a gente tem, o Corporate,
em que a gente traz investidores estrangeiros para conhecer startups brasileiras. E essa empresa aí foi bem sucedida, né, nesse programa. Ela desenvolve embalagens biodegradáveis a partir de resíduos agrícolas. Então, é isso. A gente tem uma série de exemplos aqui, não vou ficar me alongando. Isso mais para incentivar e inspirar as empresas que estão ouvindo a gente a procurar a gente, procurar saber mais e procurar ajuda aqui junto com a Apex e com nossos parceiros. Então, assim, dessa apresentação, as principais mensagens que eu gostaria que vocês levassem são: cada vez mais os consumidores e empresas vêm adotando medidas ligadas à sustentabilidade, seja por uma ação consciente, né, de filosofia ou para combater custos. Então, assim, se a empresa que está ouvindo a gente ainda não tem medidas relacionadas a isso, é importante passar a considerar isso. A Apex, a inteligência da Apex pode ajudar a encontrar oportunidades para o seu produto específico. Então, a gente viu que, dependendo do tipo de produto, as oportunidades podem estar localizadas em diferentes regiões, países. Um outro ponto importante é que a gente claramente vem observando uma tendência de regulações mais restritivas em relação a produtos que são problemáticos e regulações que tentam incentivar produtos sustentáveis, ligados à economia circular, principalmente, ambientalmente amigáveis. E como a gente viu, a Apex tem diferentes soluções para apoiar a empresa, tanto a aproveitar essas oportunidades, quanto a superar eventuais desafios relacionados a esse tema. Então, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas acho que era importante. Agradeço a atenção de todos. Gostaria de convidar vocês aí depois a responder a pesquisa de satisfação. Está no QR Code, eu compartilho o link também no chat daqui a pouco, para quem não tiver tempo de pegar. E muito bem, agora eu passo a palavra para a nossa ilustríssima convidada, Beatriz Brandão, da FGV. Ela vai contar um pouquinho aí dos projetos que a FGV desenvolve, alguns em parceria com a Apex. Acho que vai ser bastante interessante. Então, Beatriz, a palavra está com você. Obrigada, Zimmer. Oficialmente aqui da minha parte, bom dia a todas e a todos. Sou Beatriz Brandão, eu trabalho no GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Queria rapidamente agradecer à Apex, parceira de longa data do GVSES, assim como as organizações que estão à frente do Fórum Mundial de Economia Circular, então a Citra, a Fiesp, CNI e outras. E aqui, Zimmer, eu tenho 10 minutos, né, só para organizar aqui a priorização dos pontos. Primeiro dizer que foi muito legal ouvir esse percurso, importante a gente se situar, né, e acho que nivelar aí o conhecimento sobre do que estamos falando, né, e depois ver todas essas tendências. Tirei até print de algumas para cavocar um pouquinho mais, né, essas pesquisas são super interessantes. E pensei em hoje, pessoal, trazer um pouquinho do histórico de atuação e de parceria entre o GVSES e a Apex, né? Nós temos aí 3 projetos já no portfólio de parcerias, eu diria, mas dos quais a gente extraiu aprendizados importantes sobre isso, né? Sobre como empresas, em especial as menores, as de pequeno porte, podem usar, né? Tem a sustentabilidade, em especial aspectos de circularidade, como um diferencial competitivo, né? Como algo que agrega aí valor ao produto, à inovação, ao serviço oferecido, e com isso pode ser um facilitador para que a empresa acesse mercados internacionais, esporte, enfim. Então, acho que hoje eu vou contar um pouco de história mesmo, mas para a gente pincelar aí aprendizados legais sobre esse tema. Deixa eu só compartilhar minha tela rapidamente. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Beatriz. Pode seguir. Tá? Obrigada, Zimmer. Então, pessoal, o primeiro projeto, a primeira iniciativa de parceria Apex e FGV-SES que eu queria trazer foi o ICV Global. O ICV Global
deixa eu só diminuir aqui. O INCV Global significa inovação e sustentabilidade nas cadeias globais de valor. Esse foi um projeto financiado pela Apex e também coordenado e executado pelo GVSES em parceria com a Apex, né? Nós tivemos 2 ciclos desse projeto, o primeiro entre 2014 e 2015 e o segundo entre 2016 e 2017. Então, aqui qual que foi o grande objetivo, né? A gente contribuir para a exportação, promover a exportação, né, e o acesso a mercados internacionais de micro e pequenas empresas multissetoriais, aqui a gente estava lidando com vários setores, e de cadeias de valor, como? Através do fortalecimento de atributos de inovação e de sustentabilidade dessas empresas. Então, aqui tem uma ilustração aí do percurso que nós fizemos, né? São 4 anos de projeto. Nós começamos com uma chamada de casos, um processo seletivo para identificar quais seriam as empresas, né, de pequeno porte com as quais a gente trabalharia. Então, no ciclo 1, contamos com 10 empresas, no ciclo 2, com 30 empresas, dentre elas a Rato Roy, que a gente tem o prazer de estar conosco aqui hoje, que vai se apresentar já já. E depois de selecionar essas empresas, a gente passou, então, a um processo de formação com elas. Esse processo envolvia oficinas de mentoring e também aceleração de impacto para as empresas. E eu gosto de falar que teve uma oficina aí super interessante, que foi sobre interculturalidade, né? Para fomentar essa sensibilidade das empresas para lidarem com outras culturas, com outros mercados, países afora. Então, aqui, nessas oficinas, a gente teve nós do GVSES liderando oficinas ligadas a aspectos de gestão, de comunicação, e, claro, né, de aprimoramento de atributos de sustentabilidade dessas empresas. E aí, do outro lado, tivemos a Apex liderando os conteúdos, as oficinas mais ligadas, claro, ao comércio exterior, à internacionalização. E aí, depois desse processo aqui formativo das oficinas, né, a gente adicionou uma nova turma ao projeto, que foram mais 20 empresas e 16 empresas no ciclo 2, 20 no ciclo 1 e 16 no ciclo 2, empresas pequenas também que integravam cadeias de valor de grandes âncoras, de grandes empresas no país. Então, a gente trabalhou no primeiro ciclo com a Beraca e a Braskem, e no segundo ciclo com a Vicunha, né, têxtil, e a Duratex, e aí fornecedoras ou clientes de pequeno porte dessas 4 empresas, para a gente também passar por esse ciclo de formação, por essas oficinas com elas, né? Na sequência, a gente realizou missões comerciais, então no primeiro ciclo fomos para a Califórnia com essas empresas, e no segundo levamos elas para a Colômbia, e terminamos também encabeçada pela Apex aqui com uma rodada de negócios, né? Então a Apex ajudou a identificar e aproximar compradores internacionais e até tradings brasileiras e aproximar elas dessas pequenas empresas que estavam conosco. Então, em termos de resultado, né? O que um projeto como esse, né, de capacitação, de oficinas, de exposição a mercados, pode trazer, né, de diferencial aí para essas empresas? 79% delas acabaram incorporando alguma alteração relacionada à sustentabilidade na gestão do negócio. 91% aprimorou aí as estratégias e conhecimentos sobre exportação. 41% delas apresentaram avanços na exportação, então aqui a gente está falando daquelas que já exportavam. 32% delas exportaram depois do projeto. 76% das empresas já tinham, mas aprimoraram a estratégia de exportação através do projeto. 38% delas possuíam ou passaram a desenvolver uma base no exterior, e, por fim, 4 empresas desse grupo que não exportavam passaram a exportar por meio do projeto, como resultado do projeto. Então, aqui nós temos os 2 ciclos, né, as publicações dos 2 ciclos, para quem quiser dar uma navegada, dar uma mergulhada, ver quais foram as empresas que participaram, quais foram mais resultados e caminhos aí acessados, e o QR Code aqui para a página geral do projeto, onde dá para, enfim, conhecer um pouco melhor. E aí, o que eu destacaria aqui de aprendizados legais, né, que acho que podem contribuir para a nossa discussão? Nós vimos, pessoal, que muitas das empresas desse projeto, elas já tinham algum diferencial consistente de sustentabilidade, mas faltava para essas empresas formular
bons argumentos para conseguir posicionar esses produtos e conseguir posicionar esses serviços internacionalmente, né, e até mesmo no mercado nacional, em alguns casos. Então, às vezes, a gente tinha o caso de uma empresa que já tinha um atributo super bacana de sustentabilidade, né, ou mesmo circularidade, mas não comunicava isso. Outro aprendizado interessante é que, muitas vezes, os sócios ou sócias, fundadores dessas empresas são as pessoas, são as responsáveis por trás das grandes inovações acopladas ao modelo de negócios ou ao serviço que é ofertado pela empresa, mas que são pessoas que têm muito conhecimento técnico sobre essa inovação, mas faltava ainda conhecimento sobre negócios, de gestão, né? Então, isso acontecia principalmente com algumas empresas que nasciam de incubadoras tecnológicas, ou dentro de universidades, centros de pesquisa, e que às vezes não sabiam traduzir esse diferencial como um argumento de venda interessante, né? E por fim, outro desafio que eu acho legal de trazer foi entender como e em quais aspectos esses diferenciais de sustentabilidade ou circularidade, né? Estou falando de sustentabilidade, que eu acho que é uma caixinha que muitas vezes vai englobar diferentes agendas, dentre elas a circularidade, e vai agregar aqui para a nossa conversa, né? Mas quais são esses diferenciais que podem mesmo gerar um valor e representar essa competitividade para a empresa? Então, aí são alguns, né, aprendizados, highlights do projeto que eu destacaria aqui para agregar, né? Assim, além de ter um produto sustentável, fazendo um link com a fala do Zimmer, né? Além de ter um produto sustentável, além de ter a regulação favorável, né? É preciso essa formação, essa capacitação, esse preparo em gestão, né, em comunicação da sustentabilidade para levar o produto, né, para fora, para levar o produto para fora com esse diferencial, com esse valor agregado, né? Tenho mais 3 minutinhos aqui, então eu vou só comentar brevemente que um outro projeto, então, além do ICV Global, que nós estamos executando aqui no GVSES, é o Arábica Canefro. Isso aqui é um projeto que está sendo executado agora e está focando em promover melhores práticas de sustentabilidade e livre de desmatamento na cadeia brasileira do café. É um projeto financiado pela Comissão Europeia, que tem o link para a página. E só dizer, para otimizar aqui o nosso tempo, mas que a Apex, a gente já está se articulando para ter uma cooperação técnica também da Apex na frente de aproximação comercial, né, e rodada de negócios aí do projeto. E por fim, pessoal, queria dar uma pequena mergulhada nesse outro terceiro projeto, que é o Ancorando Cadeias de Valor Sustentáveis no Brasil, também financiado pela União Europeia, e que a gente contou, né, envolveu bastante a colaboração e a cooperação com a Apex também. O objetivo aqui foi promover a gestão para sustentabilidade com um foco em práticas circulares entre pequenas e médias empresas brasileiras que faziam parte, né, que integravam cadeias de valor de grandes empresas âncora no Brasil. Então, a gente trabalhou principalmente com as âncoras Neoenergia, então a cadeia de energia, e a Telefônica. Aqui no Brasil a gente conhece como Vivo, né? Mas algumas frentes do projeto foram abertas a multissetoriais, né? Então, a multiatores. Então, foram não só nesses dois setores. E aí o projeto envolveu, né, na frente de desenvolvimento de capacidades, um longo ciclo, um robusto ciclo de oficinas sobre gestão para sustentabilidade e economia circular para essas empresas, né? Fizemos um diagnóstico sobre o grau de maturidade dessas empresas em diferentes agendas da sustentabilidade e da economia circular, né? Para conseguir ir moldando o nosso percurso e o que a gente ia focar ao longo do projeto. Produzimos 2 relatórios, um sobre como desafios e oportunidades para fomentar a economia circular nas cadeias de valor brasileiras, com foco nas pequenas empresas, e um outro relatório sobre soluções tecnológicas inovadoras e circulares na Europa. Fizemos também uma chamada de casos, né, onde a gente identificou e, ao final, selecionou 7 casos de referência em circularidade a serem destacados. Esses cases estão no relatório, né? Já vou compartilhar o QR Code. E um deles, eu tenho a alegria de dizer que é a Rato Roy, que está conosco hoje, né? Alexandre e Flávia, então vão poder contar mais o que fazem, né? E qual é a solução circular deles. E, por fim, a gente teve uma frente de redes e intercâmbio, que envolveu, enfim, eventos de lançamento e encerramento,
uma comunidade de prática, né, que foi um ambiente de trocas, de alguns encontros online com multi-atores, multissetores para discutir desafios comuns e como a gente avança a agenda circular aqui no Brasil, né? E tivemos a presença da Apex aqui apresentando como uma convidada mesmo, apresentando o PayEx, o Design Export, né, e outros programas aí setoriais e gerais da Apex para fomentar o acesso ao mercado internacional e também com esse olhar, né, do diferencial da sustentabilidade, da circularidade para isso, para essa rota. E fizemos também aqui uma missão internacional para a Espanha. Aqui nesse QR Code vocês conseguem acessar também, perdão, a página do projeto, que tem o relatório, tem mais informações, quem participou. Aqui alguns dos resultados, mas para ser passei aqui um minuto, então, para já ir fechando, dizer que a gente teve uma grande capacidade de mobilização aqui, de envolver diferentes atores, empresas de diferentes portes, agências públicas, financiadoras, né, para juntos sentarmos à mesa e discutir como é que a gente avança essa agenda, né? Isso para dizer o poder da troca, né? A importância desses ambientes de intercâmbio de conhecimento e práticas, né? Com todos os atores, a importância da governança circular que a gente identificou, né? Envolver setor público, privado, pesquisa e sociedade civil para juntos a gente discutir e avançar a agenda. Então, aqui tem alguns resultados, né, super bacanas do que esse projeto atingiu em termos de maior conscientização e práticas circulares nesse grupo. Isso para, né, reiterar, reforçar a importância, né, da capacitação, da troca, da produção de conhecimento para fomentar, para promover esse atributo nas empresas, né, ou o aprimoramento dele, né, ou a incorporação para quem ainda não tem, e com isso criar esse diferencial mesmo para acesso ao mercado. Então, pessoal, vou deixar aqui a minha fala, meu contato fica aqui para a gente seguir trocando. E com isso, eu queria que a gente tivesse agora uma conversa um pouco mais prática mesmo, né? Então, convidar a Flávia Vanelli e o Alexandre Gobo, que são representantes aí da Rato Roy, uma empresa que participou tanto do ciclo 2 do nosso projeto ICV Global, o primeiro que eu apresentei, e também do terceiro projeto, né, o Ancorando Cadeias, como um case de referência circular. Então, Flávia, Alexandre, obrigada aí por aceitarem o convite, por toparem estar aqui conosco, e passo então aí a palavra a vocês, para vocês nos contarem um pouquinho da jornada. Legal, obrigada, Beatriz. Obrigada, Zimmer. Queria agradecer também o convite para a gente estar aqui hoje com vocês. Esse projeto, Cadeias Globais de Sustentabilidade, foi um projeto que foi um divisor de águas para a Rato. Vou apresentar um pouquinho para contar para vocês as nossas soluções, mas foi um momento em que a gente pivotou muito, né, o nosso mercado, melhoramos o nosso modelo de negócio, fizemos muito networking, e aí hoje vocês vão ver que todo esse processo é muito visível no quanto a gente conseguiu acelerar, né, as nossas soluções e colocar então em prática os nossos projetos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. A Rato Roy, ela fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E aqui a gente faz um trabalho de transformação de resíduos plásticos em novos materiais e novas soluções, materiais e suas aplicações, né? A Rato trabalha, então, com cooperativas de catadores e catadoras, a gente vai mostrar isso ao longo da apresentação, que fazem a separação para rato por cor, por tipo e por grau de sujeira. E aí, com isso, a gente consegue um insumo de alto valor. Isso é muito importante, né? Uma separação adequada, com qualidade, para que a gente consiga materiais, para que a gente consiga fazer com que esses materiais circulem com qualidade. Então, eu vou contar para vocês o case principalmente dos revestimentos que a gente tem feito e a aplicação desses revestimentos. Vou pedir para o Alexandre passar para a gente falar um pouquinho. No ano passado, a Rato recebeu uma premiação, que é o desafio Rio Sem Plásticos, e nesse desafio a gente focou muito, né, com esse trabalho com as cooperativas, principalmente em municípios em que tem um escape grande de plásticos para rios e oceanos, né? Então a nossa ampliação de trabalho com as cooperativas de catadores, né, e olhando principalmente para os problemas, tanto da questão do plástico,
como também da questão da própria construção, né? Hoje a gente tem um resíduo grande também que é produzido pela construção. Então a gente foi tentando entender, né, como então a gente poderia trazer, né, uma nova solução para esse mercado, tanto o mercado de construção, de arquitetura comercial, de arquitetura corporativa e também agora de arquitetura efêmera que a gente vai mostrar. A Renata falou que não está passando a apresentação, né, Renata? Deixa eu ver, Ale, eu acho que o Ale tirou. Só um minutinho, gente, para a gente ajustar Claro. esse problema técnico. Oi. Só uma questão. Acho que a apresentação aqui que eu estava verificando é a apresentação original, não a última já com os resultados. Deixa eu ver aqui. Será que você tem? Já consigo verificar. Tá. Pode ser um problema meu também, Flávia, não sei. Mas eu não estava conseguindo visualizar, tá bom? Tá bom, não, maravilha. Deixa a gente só organizar aqui rapidinho. E a gente Isso já... isso aí é normal, gente. Evento ao vivo. Sem problemas, sem problemas. Estou amando, estou amando. Tá. Eu vou trocar a apresentação, então. Eu estava conseguindo ver. Mas eu acho que ele não estava passando a página, né, gente? A gente via, mas não Ele via a estava página. só na página inicial, ele não estava passando a apresentação. Isso. Tá. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aqui. Me falem se vocês vão conseguir ver, tá? Sim, a gente está vendo já. Se você jogar a apresentação, isso. Estão vendo a marca da Rato Roy? Isso. Sim, agora sim. Perfeito. Então maravilha. Então a gente vai contar para vocês esse case de desenvolvimento, né, de materiais e suas aplicações para a área de arquitetura e construção. A Rato é uma empresa B certificada, quer dizer então que a gente tem um reconhecimento de negócio de impacto. A gente acabou de fazer a recertificação e aí auditando aí todos os nossos números, as nossas e o nosso impacto positivo social e ambiental. Também temos várias premiações na área, aqui tanto no estado de Santa Catarina, onde a gente fica, né, a gente já ganhou 2 vezes esse prêmio de impacto positivo ambiental e social do Prêmio de Inovação Catarinense e outros prêmios, né, na área de design, Design Awards, Design for a Better World no ano passado. E a gente, então, tem esse trabalho de aplicar o design na direção da economia circular, produzindo materiais e produtos únicos e de alto valor social e estético, e aplicando toda a nossa inventividade para a gente conseguir fazer a reintegração dos resíduos sintéticos e orgânicos no ciclo de vida, buscando sempre um impacto mensurável e de valor, junto ali com as cooperativas, fazendo essa transformação, e tudo que a gente cria é rastreável com o uso de tecnologia blockchain, e a gente pode, então, mensurar esse impacto ambiental e social que o nosso produto gera. A gente olha principalmente, como eu estava falando para vocês, para essa questão também da cadeia produtiva da construção, que ela é responsável por 25% de todo o lixo produzido no planeta, principalmente por conta do mau uso de materiais e pela falta de reciclagem dos descartes. Então, a gente foca em operar, né, em desenvolver soluções para esse mercado, desenvolvendo materiais circulares, fazendo um design circular, pensando em durabilidade, manutenção, reciclabilidade, fazendo uma cadeia de valor responsável, engajada, e também inclusiva, trabalhando com as cooperativas locais, mantendo a circulação dos materiais, buscando um design, uma produção circular, fazendo propostas para um varejo mais responsável, com o uso e reutilização dessas materialidades, um gerenciamento responsável, né, dessas materialidades, dessa aplicação, e incentivando essa cadeia circular para a gente chegar juntos
em uma possibilidade que traga um novo futuro para as cidades. A gente acredita muito que quando a gente integra indústria, governo, comunidade, empresa, a gente pode trabalhar para um novo paradigma sem lixo. E o que é de fato, então, a nossa tecnologia? A gente faz a transformação de resíduos plásticos em novas materialidades e suas aplicações. 100% reciclado e reciclável. Os materiais, eles têm várias propriedades. A gente usa muito para revestimento de parede, revestimento de mobiliário, piso também. Agora a gente começou a fazer também, substituir acrílico, ACM, que é um grande problema na reciclagem, na recuperação dessa materialidade. E também começamos uma nova operação com os resíduos plásticos a partir da impressão 3D. Vou mostrar para vocês, mas sempre com essas diretrizes. Baixo uso de água nos processos, fonte de matéria-prima desviada de aterro, matéria-prima 100% reciclada e reciclável, uma cadeia de valor inclusive e baixo uso de energia nos processos. Então, basicamente, a gente tem aí 3 possibilidades de transformação. Uma é através dos revestimentos de bioplastic, feito 100% de plástico reciclado, e aí a gente tem uma gama de possibilidades, translúcido, com cores diversas. Aqui a gente faz muita logística reversa também. A gente tem um case com a Salve, em que a gente recuperou mais de 10 mil embalagens de cosméticos da marca e transformou na materialidade utilizada nas lojas da marca, revestimento de mobiliário, revestimento de parede. Então, tem muita possibilidade, testes e aplicações com resíduos têxteis, resinas de poliéster, que são um grande resíduo da indústria de botões, e outras materialidades, então, que a gente vai desenvolvendo dentro dessa possibilidade. Temos também a materialidade flexível, também feita 100% de plástico reciclado. Ela funciona também como uma fórmica para revestir madeira, mas também reveste drywall e também reveste a alvenaria, e também pode ser usada para outras coisas. A gente utiliza para fazer banner, a gente utiliza para fazer divisórias e muitas outras. A gente usa a nossa inventividade para fazer soluções. E essa é uma nova operação da Rato, é a impressão 3D, também com plástico reciclado. Aqui a gente está falando de PS, que é aquele material dos descartáveis em geral, colher, faca, garfinho, aquele copinho plástico que tem em todo lugar. A gente consegue recuperar esses materiais, moer esses materiais e utilizar numa impressora 3D de grande formato. O que quer dizer? A gente consegue imprimir cadeira, mesa e até parede, né? A partir dessa materialidade, a gente começou a fazer combinações dessa possibilidade tridimensional com também as nossas possibilidades 2D, e esse é um dos produtos, que é a linha Icapuí, que foi para a Semana de Design de Milão, no espaço da Apex. E a gente ficou muito feliz com o retorno que a gente teve desse produto. Ele é inspirado na vegetação brasileira, ele é inspirado nas falésias, nos nossos relevos, por isso que ele tem essa impressão desencaixada, e foi super interessante aí o feedback que a gente teve do mercado. A Rato trabalhou muito na melhoria dos processos, né? A gente desenvolveu uma materialidade nova, as aplicações dessa materialidade nova, e correu atrás para ter ali a parceria com o Senai, né, em projetos da Fundação de Amparo Catarinense, também a premiação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Agência Nacional de Águas, né, para que através dessas subvenções a gente conseguisse ter um produto de alto padrão, em que a gente pudesse vender com muita qualidade para construtoras, para montadoras, certificando os processos. E aí um pouco dos nossos clientes, né? Hoje a gente trabalha com as maiores construtoras e também com grandes marcas no Brasil, e a gente sabe que isso tem um potencial mundial imenso, né? De possibilidades de desenvolvimento.
E o nosso foco, visual merchandising, arquitetura sustentável e linhas de produtos. E a gente combina tudo isso nas soluções que a gente faz para os clientes, né? A Rato, ela vai desde a parte do desenho do projeto, o desenho do projeto arquitetônico, depois o desenvolvimento das materialidades e das soluções e as parcerias com as montadoras, com as construtoras, para executar esses projetos, sempre pensando em circularidade. Se for um stand de feira, por exemplo, né, e aquela marca for fazer 3, 4, 5 estandes, a aplicação dessas materialidades para que seja montado, desmontado e reutilizado nas outras apresentações daquele stand, e no final ainda pode ser transformado em outros ativos para a marca. A gente tem um catálogo de possibilidades de logística reversa. E aí, mostrando um pouco das aplicações, aqui é um dos nossos clientes, que é a Tânia Bulhões. A gente fez esse revestimento, que é esses brises que abraçam esse espaço. Aqui a gente tem uma aplicação em 7 lojas da Alto Giro, aplica na alvenaria, aplica nas cortinas, aplica na marcenaria, e todas as lojas são rastreadas. Então, por isso que vocês veem esse QR Code. São 7 QR Codes ali que vão contar a história de que cooperativa, como é que foi o fluxo dessas materialidades, quanto que a gente reciclou por loja, e isso tudo é gravado em blockchain. Então, quer dizer, não tem como alterar. A partir do momento que a gente faz a geolocalização e coloca as informações, ninguém mais altera e coloca a nota fiscal, a gente não tem mais como alterar aquela informação. E a nossa ida, então, também para o universo dos eventos, como eu comentei. Esse foi um dos projetos que a gente fez junto com a agência Atenas e a Heineken, e a partir disso, né, entendemos muito a potencialidade do Byplastic para a arquitetura efêmera, e desde então a gente vem também trabalhando nessa área de estandes aí com bastante sucesso. Recentemente ganhamos 2 prêmios da Popeye para o nosso cliente Eu Reciclo. E aí a gente vai desenhando, então, essa economia circular. A gente sabe que precisam de muitos agentes para que a gente consiga fazer essa roda girar, da coleta, da triagem, da descontaminação, processamento, produção, comunicação, o relacionamento, essa reorientação para entrar isso, circular isso de novo na cadeia. E com isso a gente conta com indústria, né? Eu falei para vocês, a Rato fica em Jaraguá do Sul, então a gente tem uma indústria muito forte aqui na nossa região, e a gente tem essa parceria muito grande. A gente tem as cooperativas e as recicladoras. Outro contexto importante de Jaraguá do Sul é que tem mais de 12 cooperativas que são acompanhadas pela SAMAI, que é quem gerencia a parte de águas do município, né? Tem o acompanhamento da prefeitura, então são 12 cooperativas cadastradas, né? Isso faz com que a gente tenha uma segurança em relação à separação dos nossos insumos, e também estamos indo para outros municípios, Joinville, também para as áreas Araquari, para as áreas também litorâneas, né, como Itapema, por exemplo, para a gente diminuir esse escape de plásticos para os mares, rios e oceanos. E a gente comunica isso tudo para o nosso cliente, que leva essa comunicação também para as marcas a partir do QR Code, falando principalmente desse case, o Ladrilhos Paisagens do Sertão, que a gente tinha mostrado a foto para vocês na apresentação anterior, que ele serve, então, para revestimento de parede, ele serve para revestimento de mobiliário, ele é inspirado no sertão, né, nas casas do sertão, que tem várias cores, que tem sobreposição de camadas, e a gente vai olhando, então, para toda a nossa cultura, para a nossa brasilidade e para nossas cores, né, e vai transformando isso em soluções para o mercado. E o Ladrilhos Paisagens do Sertão, então, ele combina, ele já foi para a Semana de Design de Milão, ele já foi exposto também numa premiação da Rossana Orlandi, que é uma galerista italiana, também durante a Semana de Design de Milão, e ele vai combinar uma blenda polimérica, né, feita 100% de plástico reciclado. Ele vai combinar uma cadeia de produção responsável, ele vai combinar um sistema de rastreabilidade que vai comunicar esses ganhos, e ele vai gerar ele gera um case de modelo replicável com demanda crescente. A gente vê cada vez mais
além do desejo que a gente vem gerando, né, no universo do comercial e do corporativo, residencial também, começando a procurar a gente muito também pela beleza e pela qualidade dos materiais. A gente mostra tudo muito bonito, mas é importante a gente mostrar a origem. Esses aqui são os resíduos que a gente utiliza, resíduos industriais. De um lado, lembra que eu falei do botão, a resina de poliéster? Olha como é feito o botão, são chapas, esses botões são usinados nessas chapas e daí sobra toda essa quantidade de malhas que não tem o que fazer. Isso vai para aterro hoje, não tem reciclagem disso. Então, assim, são problemas mundiais, né? Porque a gente não produz só botão no Brasil. E os plásticos da coleta seletiva, né? Que vão aí uma foto do galpão de uma das nossas maiores parceiras, que é a cooperativa JVS aqui de Jaraguá do Sul, de uma semana normal, uma semana comum. Isso é lixo até o teto, resíduos sólidos até o teto. E aí, aqui a gente vê, então, um pouco de como que é essa tecnologia. A gente sempre gosta de mostrar, para mostrar que vai, então, fica ali a localização, tem fotos, tem toda a questão do e-certificado em blockchain, e aí a gente consegue mostrar bem as histórias. E esse é o nosso braço robótico, é quando a Rato, então, agora incorpora, além da nossa manufatura subtrativa, que seria o 2D, a manufatura aditiva. E aí a gente é muito pioneiro no Brasil em ter essa tecnologia aqui na nossa empresa. Mais uma imagem, então, da rastreabilidade. E aqui, principalmente, os nossos parceiros gestores de resíduos. Importante falar para vocês que a maioria dos nossos parceiros são mulheres, porque as mulheres, elas têm, então, essa dedicação de separar esse material com qualidade. Geralmente, quando passa nessa esteira, né, o resíduo passa muito rápido. Então, a gente precisa também desse cuidado, né, dessas mulheres, que a gente faz a capacitação, né? A gente tem uma metodologia própria para poder fazer essa separação de alta qualidade para Rato. Somos pequenos, mas a gente tem tese de impacto, e essa tese de impacto, então, ela vai fazer com que a gente seja bem assertivo nas nossas tomadas de decisão e no nosso relacionamento em geral. Também temos aí os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável bem claros, que ajudam a gente nas tomadas de decisão. E é isso, gente. Ficamos aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quem quiser conhecer um pouco mais da Rato, pode entrar no nosso site, ratoroi.com.br, e no nosso Instagram, lá a gente conta tudo e mostra mais cases e mais possibilidades para o mercado. Queria saber se o Alê aqui gostaria de complementar alguma coisa, Alê? Vou tirar a apresentação. A gente tem mais uns 5 minutinhos, será? Uns 2 minutinhos? 2 minutinhos eu consigo falar. Vai, pode ir, Alexandre. Tranquilo. Legal, A Zé. gente já passou um Obrigado. pouquinho aqui, mas acho que está Já, interessante. né? Não, eu queria só enfatizar assim, na apresentação fica claro, né? Primeiro, a Rato trabalha com diversas tecnologias, a integração de diversas tecnologias. Começa lá desde a tecnologia química, de entender polímeros, entender o processamento, o uso desses polímeros, até a tecnologia em design, né? De como aproveitá-los, seja para a gente fazer as blendas, seja para a gente fazer a tecnologia de 3D, né? E passando aí por tecnologia digital, a gente adota já a tecnologia de 4.0, da indústria 4.0. Estamos aprimorando isso e vamos chegar ali na tecnologia construtiva, na tecnologia de como aplicar isso em design, em peças, mobiliários, na construção civil, na arquitetura. Então, assim, é super complexo, e aí com isso eu quero enfatizar como isso poderia ser, assim, tem um potencial enorme para a gente trabalhar, entender como conectar com mercados externos, né? Porque tanto essas parcerias que nós fazemos aqui para desenvolver todas as tecnologias, nós não temos tudo isso em company, né? Nem teríamos como, pelo tamanho da empresa, é baseado em parcerias e em busca de formas de desenvolver e aplicar, né? De forma inovadora, inovação aberta. E a gente acredita muito que essa internacionalização da Rato poderia dar um salto gigante. Então, estando num evento da PEX, né, para empresas pequenas que estão aqui também, entender isso é maravilhoso. E por outro lado,
o desafio de estar num momento de grande crescimento, grande interesse. Aqui, um evento de economia circular incrivelmente internacional de verdade, né? Temos muitos cases internacionais que vieram ao Brasil, temos o Brasil mostrando serviço com um novo plano de economia circular sendo lançado, grandes agências como a Apex, federações, né, a CNI, a própria Fiesp, e outras. Então, assim, nós estamos realmente num momento incrível da economia circular. E é um momento da Rato também de transformar uma empresa que tem todos os traços de startup, né, uma startup industrial, nessa transição de crescimento que é tão difícil no Brasil, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil em especial, né? A gente conseguir sair de uma empresa pequena com alta demanda para uma empresa média e poder crescer, porque tem que trocar a roda do pneu do avião enquanto o avião está voando, né? Então, assim, em pleno voo. E a gente acredita também que a Apex, essa parceria de mão dupla com o mercado internacional, tanto da gente se posicionar lá fora, a gente já vem ganhando prêmios lá fora, né? Ganhamos prêmios em Holanda, ganhamos prêmios em Milão, estamos sempre sendo convidados já para esses eventos, representando o Brasil lá fora, né? Com apoio, muito apoio da Apex, e a gente acredita que a gente precisa entender, estruturar a empresa para poder receber de lá para cá também, e começar a isso ser um braço mais fluido. Então, assim, queria enfatizar esses dois papéis, acho que da internacionalização e como isso é importante para a gente, e agradecer o espaço da Apex, o evento da FGV que a gente participou o ano passado todo, foi muito importante. A Beatriz percebeu o potencial, né, toda a equipe, né, da GVCS, mas percebeu o potencial da Rato, a gente saiu na publicação, isso tudo é muito importante, esse reconhecimento para uma empresa que está lá em Jaraguá, apesar de Jaraguá ser uma potência ali, com grandes empresas nacionais e de visibilidade internacional, né, líderes internacionais, mas é apenas uma empresa de Jaraguá fazendo revolução, né? Então, assim, agradecer realmente esse espaço, agradecer o convite e continuar nessa parceria de longo prazo com a Apex e com a FGV. Obrigado. Valeu, Alexandre, valeu, Flávia, muito obrigado. É fascinante a história da Rato. Acho que foi bastante interessante ver o salto de qualidade, né, que vocês conseguiram dar a partir dos apoios que vocês receberam. Vocês tiveram também a proatividade de buscar, aí conseguiram incluir criatividade, inovação, tecnologia, e eu acho que tudo muito bem alinhado com as principais tendências que eu mostrei na minha apresentação, né? Então, acho que vocês têm tudo para alçar grandes voos aí no mercado internacional. Então, agradeço a Beatriz também pela apresentação, e convido agora a Ellen, da empresa Ecociclo, para fechar com chave de ouro. Eu acho que o caso da Ecociclo também é bastante inspirador. É uma empresa liderada por mulheres, com um produto inovador, e que tem todo o potencial também para dar super certo aí, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, Ellen, passo a palavra para você. Fique à vontade aí para contar um pouquinho da sua história, da história da sua empresa. Acho que vai ser bastante interessante para todo mundo que está ouvindo aqui agora. Perfeito. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada, Pex, também. Obrigado quem ficou até aqui. Já vamos para 12h30. Prometo que eu não vou me alongar, eu também tenho uma reunião daqui a pouquinho. Mas foi muito importante estar aqui hoje, poder ouvir outros empreendimentos, o trabalho da Pex, da FGV. Eu espero, inclusive, já me coloco à disposição para a gente poder trabalhar juntos também. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Beleza, já estamos vendo. Bom, pessoal, eu sou Ellen Zinga, sou de Salvador. Ecociclo é um empreendimento que nasce em Salvador, é um empreendimento baiano, nordestino.
A Ecociclo nasce na interseção de três problemas, que é a saúde, a sustentabilidade e a dignidade menstrual. O primeiro de todos, eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que menstrua usa de 10 a 15 mil absorventes durante a vida, que levam, botei aqui 500 anos para se decompor, mas ele não se decompõe, ele vai se tornar microplástico. E já existem estudos, inclusive estudos brasileiros, onde já foi possível identificar microplástico no pulmão, na placenta, o microplástico na placenta, inclusive já é causa de má formação fetal no ar, na água que a gente bebe. É importante eu frisar isso porque, para trazer para a realidade, né, o problema do microplástico, às vezes a gente vê o plástico ali no oceano, atrapalhando a vida marinha, inclusive a maior parte do oxigênio que a gente respira vem do mar, então é importante a gente cuidar dos nossos oceanos também, mas trazer esse microplástico para a nossa realidade, que já está no nosso pulmão. Sobre a saúde, a gente entendeu que o absorvente comum, como ele é feito de plástico e também usa metais pesados, ele interfere na saúde. A gente entendeu não, né? Estou falando também através de pesquisas da Academia Americana de Pediatria, que inclusive identificou morte pela síndrome do choque tóxico em adolescentes. Então, é um absorvente tóxico que faz com que as pessoas e mulheres menstruem por mais tempo para consumir o produto por mais tempo. E a maioria, na verdade, totalmente as marcas tradicionais que a gente encontra no mercado hoje é feito de plástico e é possível encontrar esses materiais tóxicos. E como é que nasceu a nossa solução? E sobre a saúde também, eu vou falar sobre dignidade menstrual mais para frente, mas a gente entendeu hoje que a dignidade menstrual não é só sobre pessoas que não têm acesso a absorvente, é também sobre a falta de informação, porque mesmo que todo mundo aqui, as 34 pessoas que estejam aqui, possam comprar absorvente, a gente vai comprar um absorvente comum, que tem toda essa problemática que eu trouxe. E a nossa solução nasce da dignidade menstrual. Eu e minha sócia somos mulheres negras de periferia que vivenciaram a falta de absorventes e da construção coletiva, porque a gente identificou essa falta, mas a gente foi pesquisar para entender a necessidade do público em geral e encontramos essas duas barreiras, que foi a saúde e a sustentabilidade. E o resultado da pesquisa é que, às vezes, a praticidade sufoca a nossa moral. Nem sempre é falta de dinheiro, nem sempre é porque a gente não quer fazer, mas, por exemplo, a maioria do nosso público são mulheres e pessoas que menstruam, que estudam e trabalham, tem jornada dupla, tripla, quarta, e não pode utilizar outros protetores que a gente tem no mercado, que é o copinho, o absorvente de pano, que são muito bons, mas na hora da praticidade, o que é prático não é sustentável, o que é sustentável não é plástico. E aí nasce o primeiro absorvente biodegradável do Brasil. Tenho muito orgulho de poder falar essa frase, que é a Ecociclo, a primeira absorvente biodegradável do Brasil. Além de ser brasileiro, é nordestino, é feito por mulheres, mulheres de periferia. É um produto patenteado. A diferença é que no lugar do absorvente comum, que não se decompõe, o nosso se decompõe em 6 meses, é atóxico, é vegano, é hipoalergênico. E ele tem esse formato normal de absorvente comum. A diferença mesmo são os benefícios para a saúde e para o meio ambiente. E aí, hoje nós somos a Ecociclo ICO, porque a Ecociclo nasceu do absorvente, mas hoje a gente tem uma cartela de marcas. A gente tem a Ecociclo Protetores Menstruais, que conta com absorvente. A gente tem calcinha, a gente tem biquíni, a gente tem maiô menstruais, tudo feito com tecido também reciclável e biodegradável, hipoalergênico, antimicrobacteriano e desenhado por mulheres. A maioria hoje das marcas tradicionais que a gente tem no mercado, infelizmente, são lideradas por homens, e aí na hora do consumo, quando a gente não se sente confortável, quando a gente vê que as soluções, elas existem, mas não atendem a necessidade que a gente precisa, é nessa hora que faz a diferença a gente consumir produto feito por mulheres. A gente tem também a nossa comunidade, está desatualizado aqui, inclusive. Hoje a gente tem 17 mil mulheres na nossa comunidade. Convido vocês a participarem da nossa comunidade. A gente está no Substack. Só você seguir a gente lá na comunidade, você também vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. É um grupo incrivelmente orgânico, que se ajuda a qualquer necessidade. Às vezes eu vejo umas solicitações lá no grupo que aparecem
soluções, e eu fico, gente, que comunidade potente. A gente faz também periodicamente formações. Semana passada a gente teve a formação do Ciclo Ação, que é uma formação gratuita. A gente falou sobre menstruação atrelada ao ciclo menstrual, captação de recursos, liderança, sustentabilidade, e a gente vai lançar na próxima semana da ação à prática, que a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre Excel, ferramentas práticas para quem está empreendendo, porque ao longo dos 7 anos de Ecociclo, a Ecociclo tem 7 anos hoje, outras mulheres foram identificando, meninas, como é que patenteia um produto? Hoje a gente não tem informações claras de como submeter uma patente, de como registrar um produto na Anvisa, de como falar de operação de produtos sustentáveis para escala, e como mulheres que ajudam outras mulheres, a gente viu a possibilidade de criar essa comunidade, compartilhar esse conteúdo de 7 anos que a gente tem hoje. E, para finalizar, as marcas de Ecociclo e Co, a gente tem a Amiga, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, que a gente acabou de lançar nosso MVP. É uma plataforma de saúde reprodutiva, que também colhe dados para suplementar a política pública, a saúde pública, para a gente poder começar a pensar soluções de saúde e educação menstrual feita para mulheres e pessoas que menstruam. Hoje a gente fala das mudanças climáticas, Ecociclo é um empreendimento que fala de sustentabilidade. Então, por exemplo, quando a gente sofre uma enchente em algum lugar, quando tem hoje eu estou cheia de palavras difíceis, mas quando uma casa é derrubada pela uma forte chuva, ou um bairro que vai ser reconstruído, a última coisa que vai ser reconstruída é a saúde da mulher e da pessoa que menstrua. Então, por mais que o posto de saúde ele possa voltar, quando a gente vai falar sobre saúde reprodutiva e planejamento familiar, geralmente são os últimos assuntos que a gente tem acesso. Então, a plataforma Amiga são para mulheres de todas as classes sociais, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou não, mas que a gente possa ter essa amiga para perguntar e para nos ajudar a ter essa consciência sobre a nossa saúde reprodutiva e menstrual. Essas são as minhas sócias. Eu sou Ellen, eu sou a CEO, a diretora executiva. Eu trabalho com a Patrícia, que é diretora de marketing, mestre em Direito Ambiental Internacional, e a Adriele Menezes, que é a nossa engenheira química. A gente também teve a oportunidade e a honra de receber alguns prêmios e reconhecimentos da McKinsey, da AWS Startups, e a maioria deles eu acho que foram prêmios internacionais também. Nos tornamos também referência global em menstruação e impacto social, e aí eu falo, por exemplo, ano passado a nossa comunidade foi responsável por gerir as bolsas de liderança da Universidade de Cornell, que é uma das universidades mais importantes do mundo, e a nossa comunidade recebeu a responsabilidade de gerir essas bolsas no Brasil. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, são produtos que você vai ter acesso também. E esse que eu trouxe especialmente para o nosso encontro da Apex, minha sócia chama de quadro dos sonhos. E quando ela falou, eu falei, é realmente nosso quadro dos sonhos, Ecociclo já teve em todos os continentes, e a gente chama de quadro dos sonhos porque Ecociclo é um empreendimento que nasceu, gente, com menos, nem vou dizer R$ 0, eu vou dizer menos, menos R$ 50.000. A gente era muito, muito vulnerável, sem dinheiro, quando a gente decidiu botar Ecociclo no mundo, e hoje ter essa consciência de que a gente teve em todos os... Perdão. Ai, meu Deus. Parou de compartilhar minha tela? Não, Não, eu tá te ouço compartilhando. bem e estou vendo Tá. sua tela. Ai, pronto, é porque me ligaram aqui, perdão. Então, quando a gente fala de quadro dos sonhos, é porque realmente a gente sonhou isso aí todos os dias. Felizmente, por mais que as estatísticas falassem que não, desde o dia 1 a gente acreditava que estaríamos em todos os continentes. Isso foi muito importante, porque infelizmente o nosso país ainda não tem um coração muito aberto e receptivo para soluções de sustentabilidade, para soluções de impacto social, ou para soluções lideradas por mulheres. Isso eu falo porque a gente ama dinheiro, tá, gente?
Nós entendemos que dinheiro, ele é o gás, é a ferramenta que a gente precisa para entregar tudo que a gente precisa, e para além disso, eu e minhas sócias amamos comer em bons restaurantes, a gente ama uma brusinha nova. Então, eu estou falando aqui de um negócio que gera lucro e gera impacto também, mas infelizmente o Brasil ainda não consegue reconhecer e ter essa visão global foi o que trouxe a gente até aqui, porque falo com toda certeza, 90% de todo o recurso e investimento que a gente captou foram de organizações internacionais, foram estando em outros eventos, foram fazendo networking com outras pessoas. E aí, voltando para a dignidade menstrual, que eu não entrei em detalhe, a dignidade menstrual é muito importante para a gente, por mais que nós sejamos um empreendimento que gera lucro, mas a questão da dignidade menstrual, ela é muito viva. Hoje, 28% das pessoas que menstruam no Brasil são afetadas pela pobreza menstrual, 62% de jovens deixam de ir à escola, e é uma questão invisível, né? Não é um tema que a gente fala todos os dias, a gente não pensa, hoje pessoas menstruam, mulheres menstruam todos os dias, tá, gente? Não existe, hoje ninguém menstrua, não existe. Todos os dias tem alguém menstruando e todos os dias tem alguém sendo impactado por essa menstruação. Desde deixar ir à escola, de passar uma situação constrangedora, de não poder comprar absorvente, e isso é muito importante para a gente não abre mão, mesmo sendo uma empresa que visa lucro. E aí vou mostrar um pouco como a gente mostra nosso ciclo na prática e como a gente trabalha com outras empresas. Hoje a gente tem um modelo B2C e B2B, sobretudo B2B. A gente não produz em continuidade ainda, a gente não tem indústria, mas eu consigo entregar produto por demanda. Então, se a Apex quiser botar absorvente, ecociclo dentro do escritório, olha, nossa demanda são tal quantidade de absorventes por mês, isso eu consigo entregar. Festivais, preciso de 5, 7 mil unidades de absorventes para o meu festival, isso eu consigo entregar atualmente, não consigo. Fazer uma demanda contínua, que é a nossa implementação desse ano, para a gente poder atender mercados e farmácias. E aí, nesse B2B também, a gente produz para doação, muitas empresas pedem uma quantidade para a gente fazer essa doação para outras comunidades. Toda a nossa produção, desde calcinha a os produtos reutilizáveis, são feitos por mulheres em vulnerabilidade, então a gente contrata mulheres, a gente forma mulheres e entrega elas para o mundo, porque a intenção não é que elas trabalhem para ecociclo o tempo inteiro, a vida inteira, mas que elas saiam com a profissão para poder trabalhar em outro lugar, já que são mulheres mães, mulheres mais 50, mulheres à procura da primeira oportunidade de emprego. A gente instala mini-centros também de produção de absorventes em comunidades indígenas. Ano passado, a gente instalou 3 na Amazônia e na fronteira Brasil-Venezuela. A gente tem nosso programa Embaixadores da Menstruação, que é um programa onde a gente forma terapeutas menstruais. A gente tem nossos eventos presenciais. O Take the Lead, que é o programa em parceria com a Cornell University e a L'Oréal e a Meixoxo. A Meixoxo é uma organização grega, inclusive minha sócia está agora na Grécia visitando eles. Nosso invoice foi emitido em grego. É uma nota fiscal que eu amo olhar. Às vezes, quando as coisas não estão muito boas em ecociclo, eu vou lá, olho essa nota e falo, caramba, a gente tem um invoice emitido em grego. Essa é a grandiosidade da nossa empresa e vai tudo ficar bem. A gente faz gestão através da nossa comunidade. Ano passado, a gente levou mais de 2.000 mulheres para o Festival da RME Empreendedora. A gente faz um trabalho de mobilização muito grande, assim, porque, por exemplo, não é que a Festival da Rede Mulher não tenha público e ninguém conheça elas, mas a gente tem um modo ecociclo de fazer as coisas e isso é muito importante para a organização na hora de mobilizar pessoas para um evento. A gente tem a nossa Semana da Emancipação Feminina, e aqui são nossos clientes, e aí voltando a falar um pouco sobre internacionalização, a maioria dos nossos clientes e parceiros, eles são de outros países. Porque, como eu falei para vocês, tem uma dificuldade da gente falar sobre alguns temas ainda com algumas empresas no Brasil, mas a gente passou a ter abertura a partir do momento que a gente conseguiu buscar a organização fora, e essa própria organização entrou em contato com o escritório do Brasil e abriu as portas.
E eu sempre falo isso porque a gente faz isso desde o dia 1. Hoje a gente tem um produto, hoje a gente tem um modelo de negócio, hoje a gente tem uma comunidade, mas você não precisa ter tudo isso para começar a ter uma empresa, uma ideia, um negócio internacional, né? Um negócio que pensa exportação. Inclusive, através da Apex, que a gente foi entender que nós já éramos uma empresa exportadora. Esse ano vamos começar a exportar produtos físicos. Estamos no programa da Pipex para começar a exportar produtos físicos para outros países, dado a demanda, fomos solicitadas. E aí eu falei, nossa, recebi um e-mail, vamos fazer, fiz reuniões. Até que eu comecei ali, eu falei, gente, o que é desembaraço, pelo amor de Deus? Que tanto de desembaraço é esse? Que trança é essa que o homem vai desembaraçar que custa? Que eu ainda tenho que pagar para isso, não basta pagar o frete, a pessoa que vai carregar ainda tem isso, ainda tem esse negócio de desembaraço, que tanto esse homem desembaraça, pelo amor de Deus. E aí que entrou a necessidade de falar com a Apex, mas foi com a Apex que a gente entendeu que mesmo não mandando produtos físicos, nós já éramos uma empresa exportadora, porque a gente presta serviço para organizações que não são do Brasil. E é importante a gente eu falar isso, porque você não precisa necessariamente ter uma empresa extremamente avançada, ter uma indústria gigante para você acessar esse recurso. Muito pelo contrário, às vezes até facilita o processo. Quando a gente vai falar eu já cheguei nessa parte. Quando a gente vai falar de produtos físicos, por exemplo, a gente tem diversos incentivos fiscais que acabam ficando muito mais barato você mandar um produto para fora do que emitir uma nota dentro do Brasil. Então, é muito importante a gente ter essa visão aberta para captar recursos internacionais, sabendo, como foi falado aqui hoje, né? Os outros países, eles estão mais abertos a temas que aqui no Brasil a gente não está tão preparado ainda para vender as nossas soluções, porque nós somos um país extremamente criativo, rico de fontes naturais. Então, não é um sonho de ecociclo apenas estar lá fora, mas é uma necessidade de outros mercados que ecociclo esteja lá também. E tem uma analogia que eu uso, ai meu Deus, eu não quero esquecer o nome dele. AC Ferreira, inclusive ele faz parte da Apex hoje. Eu aprendi analogia com ele e ele fala, nossa, você entra em um mercado e você vai pegar os produtos e lá tem made in tal lugar, made in não sei o quê. Ou você vai no shopping e tá lá na praça de alimentação, tem diversas cadeias de alimentação globais, né, que a gente senta e come com tanto gosto. Mas aqui em Salvador, a gente tem uma rede chamada Coxinha do Gado. É uma rede muito famosa. E aí ele fala, né, por que Coxinha do Gado não está lá na Times Square? Porque o açaí que a gente compra aqui não tá na Holanda, porque as coisas que a gente produz aqui não estão lá, já que quando a gente entra no mercado, ou no shopping, ou em qualquer lugar, eles estão em todos os lugares, né? Eles estão fazendo algo que funciona. Tem se você entra no mercado hoje, você vai pegar um ralador de coco aqui em Salvador, vou usar Salvador, a maioria dos raladores de coco foram feitos em outros países. Mas a maior produção de coco está aqui, na Bahia, né? A gente tem que produzir o coco, mas a gente pode vender ralador também. Há um espaço que está sendo ocupado e que a gente pode ocupar, e não só aqui, mas em outros mercados também. E aí, para finalizar, tem aqui nosso contato. Ecociclo é uma empresa feita com muito orgulho por mulheres corajosas brasileiras e nordestinas, e estamos à disposição para fornecer produtos menstruais ou colaborar com os nossos projetos de impacto social, de formação em sustentabilidade e liderança para mulheres. Obrigada pelo espaço. Obrigado você, Ellen. É incrível a história. Parabéns demais aí pelas iniciativas sociais de impacto, pelo todo o esforço, pela criatividade, pela trajetória de vocês. Acho que dá muito orgulho saber que a gente tem no Brasil empresas desse tipo, né, como a Ecociclo, como a Rato Ró, empresas que desenvolvem produtos inovadores e soluções inteligentes
Eu acho que foi muito interessante, muito inspirador essa sua fala, né, para a gente poder incentivar empresas micro e pequenas também, de que a exportação é possível, e a gente tem instituições que vão ser parceiras para ajudar nesse processo. Então, assim, vocês já exportam, mas vocês estão fazendo o PayEx, né, para poder conseguir exportar os produtos físicos, e eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Esse produto sem plástico, né, com muita inovação, explorando o nicho de mercado, é super interessante. Eu acho que a gente aqui, né, eu, a Beatriz, a Flávia, o Alexandre e você, acho que a gente conseguiu passar a mensagem para o público. A ideia era essa, assim, chamar atenção para certos fatores, certos elementos, e inspirar também as empresas a buscarem isso. Eu acho que a Rato Roy e a Ecociclo exerceram esse papel assim de maneira muito precisa, muito relevante, muito inspiradora. Então, agradeço a sua fala, agradeço a Beatriz Brandão por também ter trazido aí um pouco dos projetos. Espero que as empresas busquem essas parcerias, tanto com a FGV quanto com a Apex. A gente provavelmente vai se cruzar em outros eventos, em outros webinars. Agradeço também a Flávia Vanelli e o Alexandre Gobo pelo relato. Eu não conhecia tão bem a Rato Roy, assim, as soluções incríveis também, de uma beleza, né? Não é à toa que vocês estão ganhando prêmios, então, assim, desejo todo sucesso. E com certeza a Ecociclo, você, Ellen, vão ser muito bem-sucedidas, assim, contem com a Apex, contem comigo, com a Inteligência, se vocês precisarem de informações sobre mercados. A gente está à disposição. Queria agradecer o público que ficou até o final. A gente passou um pouquinho do horário, mas acho que foi por um bom motivo, né? Acho que eram casos que a gente precisava dar exposição, né? E falar, trazer isso ao conhecimento do público. Vai ficar gravado, então, para quem quiser assistir depois. E é isso, pessoal. Agradeço e até a próxima. Espero revê-los em breve. Obrigada, Zimer. Obrigada a Tchau, todas tchau, e a pessoal. todos. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.